Meus pais trouxeram um caminhão de mudança para me ajudar a me mudar para um estúdio enquanto os móveis de bebê da esposa do meu irmão estavam sendo entregues no meu endereço. Eu chamei a polícia. Sou Alex Parker, tenho 32 anos e os meus próprios pais trouxeram um caminhão de mudança para me expulsar da minha casa para que meu irmão queridinho e a esposa grávida dele pudessem se mudar. Tudo aconteceu num sábado. Um daqueles sábados perfeitos do fim da primavera em Boston, quando o ar está quente, mais leve, e o céu é de um azul brilhante sem nuvens. Eu estava no meu quintal, finalmente invernizando o deck que construí com as minhas próprias mãos, sentindo uma paz que lutei a vida adulta inteira para conquistar. Esta casa, uma colonial de 3/4 num subúrbio tranquilo, não era apenas madeira e pregos para mim. Era um monumento a cada bolsa de estudos que tive que conquistar, a cada turno dobrado que tive que fazer, a cada sacrifício que precisei enfrentar porque eu não era o filho escolhido. O primeiro sinal de problema foi um caminhão de entrega grande descendo a minha rua. Incomum para um sábado. Parou na minha garagem e 2 homens de uniforme desceram. Eles tinham uma prancheta. Entrega para Parker? Um deles perguntou. Sou eu, respondi, enxugando o suor da testa. Certo, temos aqui um berço, trocador e um conjunto completo de móveis de quarto infantil. Fiquei olhando para ele, com a mente em branco. Acho que vocês estão no endereço errado. Eu não pedi nenhum móvel de bebê. O homem conferiu novamente a prancheta e depois me mostrou. O nome era Emma Parker, esposa do meu irmão Nathan, e o endereço de entrega era o meu. Senti o sangue gelar. Antes que eu pudesse sequer processar a audácia, apareceu um segundo caminhão. Dessa vez, um UAU, daqueles que se aluga para a mudança. Estacionou logo atrás do caminhão de entrega e meus pais, Karen e Thomas Parker, desceram da cabine sorrindo. Não só sorrindo, mas irradiando alegria, como se trouxessem grandes notícias. Ah, Alex, querido. Que timing perfeito, disse minha mãe, caminhando até mim. Viemos te ajudar com a mudança. Olhei dos móveis de bebê para o UOL, depois para o olhar triunfante no rosto dos meus pais. Meu estômago se revirou. Que mudança? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. O que é isso tudo? Meu pai bateu palmas. Bem, filho, com o bebê chegando, Nathan e Emma precisam de uma casa de verdade. Achamos um estúdio ótimo para você no centro. Já pagamos os 3 primeiros meses de aluguel. Está tudo resolvido. Eles não estavam perguntando. Eles estavam informando. Tinham vindo me despejar da minha própria casa. A casa para a qual eu pago a hipoteca. A casa que está no meu nome. Cada gota de raiva reprimida, cada injustiça de infância, cada momento em que fui o segundo colocado se condensou em um único ponto de clareza gélida. Olhei para aqueles rostos sorridentes e ansiosos e soube que não adiantava argumentar, nunca adiantou. Respirei fundo, desbloqueei o celular e disquei 190. Para entender por que chamei a polícia contra os meus próprios pais, você precisa entender a base sobre a qual nossa família foi construída. Não era uma base de amor, pelo menos, não igualmente. Era construída sobre o pedestal onde colocaram meu irmão mais novo, Nathan, e eu era apenas o apoio invisível, o feixe silencioso que sustentava aquele palco dourado. Começou tão cedo que por anos achei que era normal. Achei que todo irmão mais velho vivia nesse estado de negligência benigna. A primeira vez que a injustiça realmente cristalizou, que deixou de ser apenas um sentimento e virou um fato frio e duro, foi no meu aniversário de 10 anos. Eu queria uma bicicleta nova mais do que qualquer outra coisa no mundo. Uma UF vermelha brilhante com paralamas cromados que eu via na vitrine da loja da esquina. Fiz tarefas extras por meses, guardando minha mesada numa caixa de sapato debaixo da cama. No meu aniversário, meus pais me deram uma bicicleta. Era vermelha, mas a pintura estava um pouco fosca e dava para ver uns arranhões por baixo. Era uma bicicleta usada, comprada de um vizinho, que eles pintaram na garagem. É praticamente nova, Alex, disse meu pai, bagunçando meu cabelo com aquele carinho condescendente que ele dominava. Nada de desperdício. Isso constrói caráter? Tentei ser grato. Juro que tentei. Mas 2 meses depois, no aniversário de 10 anos do Nathan, eles apareceram com uma Kevin novinha em folha, topo de linha. Tinha 10 marchas, fitas penduradas no guidão e aquele cheiro inebriante de bicicleta nova. Somente o melhor para o meu menino, declarou meu pai, com a voz cheia de um orgulho que eu nunca tinha ouvido direcionado a mim. Eu apenas fiquei ali, ao lado da minha UF repintada, e senti algo se partir dentro de mim. Uma pequena rachadura na inocência da infância. Com os anos, essa rachadura virou um abismo. Estava nas coisas pequenas e nas grandes. O dia do boletim sempre era um teste. Eu levava só notas para casa, e minha mãe dava uma olhada rápida no papel e dizia, que bom, querido, antes de colocá-lo na geladeira com um imã. Quando Nathan, 2 anos mais novo que eu, levava um boletim com notas e um único B-, meu pai sentava com ele, analisava o papel com atenção e dizia, olha só isso. B em História.
Você tem talento, filho. Devíamos te comprar alguns livros para incentivar isso. Minha nota em cálculo era apenas o esperado. O B- dele em história era sinal de um gênio em formação. O Natal era uma aula de generosidade seletiva. Um ano pedi um kit de química. Eu era fascinado por ciência. Ganhei um suéter. Era um bom suéter, mas não era um kit de química. Nathan, que comentou por alto que achava videogame meio legal, ganhou um console novo da Nintendo com 3 jogos. Quando fiquei desapontado, minha mãe me puxou de lado. Alex, você é o sério. Sabíamos que você entenderia. Nathan precisa de mais incentivo para descobrir as paixões dele. Aparentemente, minha paixão não precisava de incentivo. Ela deveria simplesmente existir, ser autossuficiente. Quando chegou a hora da faculdade, as regras não ditas viraram política oficial. Eu sabia que estava por minha conta. Me esforcei muito no ensino médio, não só pelas notas, mas para conseguir bolsas. Entrei para o time de debate, para as Olimpíadas de Matemática, tudo para reforçar minhas candidaturas. Consegui uma bolsa acadêmica parcial para a Universidade de Boston. Uma ótima faculdade, mas parcial era a palavra-chave. Para cobrir o restante, trabalhei. Fui auxiliar de garçom em um restaurante gorduroso no centro, voltava para casa tarde, cheirando a cebola frita e café velho, com os sapatos escorregando de gordura. Fui assistente de biblioteca, organizando livros enquanto meus colegas iam a festas, com os dedos empoeirados e a mente entorpecida pela monotonia. Fiz tudo isso sem reclamar, porque esse era o acordo. Mas o acordo não valia para Nathan. Ele não era o melhor aluno, mas isso não importava. Meus pais anunciaram com orgulho que iam mandá-lo para uma faculdade particular de artes liberais em Vermont. Um lugar com um preço que me fez lacrimejar. É mais adequado para o espírito criativo dele, explicava minha mãe aos parentes. Lá eles vão saber nutrir isso. Lembro que num dia de ação de graças, eu estava em casa vindo da Bu, exausto das provas e do meu trabalho de meio período. Minha tia perguntou como eu estava me virando. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se adiantou com um sorriso forçado e o Alex é tão resiliente. Sempre foi o responsável. Ele dá conta de tudo. Na frase seguinte, ela se virou para outra tia e sua voz suavizou, cheia de orgulho, estamos tão orgulhosos do Nathan. Os professores dizem que ele tem um dom verdadeiro para se encontrar. Vale cada centavo dar a ele esse espaço para crescer. Fiquei ali sentado, com as mãos ainda cheirando levemente ao detergente do restaurante, ouvindo-os falarem sobre o valor do crescimento do Nathan enquanto o meu era medido em calos e noites mal dormidas. Foi nesse momento que percebi que eles não viam aquilo como injusto. Na cabeça deles, estavam apenas alocando recursos conforme a necessidade. E Nathan, nesse estado constante de se encontrar, era sempre o que mais precisava. Minha melhor amiga, Sarah, foi meu porto seguro em meio a tudo isso. Nos conhecemos numa aula terrível de macroeconomia na Bu, unidas pela miséria compartilhada. Ela enxergava o quadro todo com uma clareza que eu às vezes não conseguia manter. Vinha de uma família grande e barulhenta onde tudo era uma bagunça, mas as coisas eram justas. Ela não conseguia compreender a injustiça silenciosa e sistêmica da minha. Numa noite, estávamos tomando uma cerveja num bar barato perto do campus e eu desabafava sobre ter que pegar mais um turno, o que me faria perder um show que iríamos juntos. É para o seguro do carro do Nathan, expliquei, balançando a cabeça em resignação cansada. Ele se envolveu num pequeno acidente e meus pais estão com dificuldades, então pediram se eu podia ajudar. São só uns $200. Sarah largou a cerveja com força na mesa e me encarou. O rosto dela expressava fúria por mim. Alex, isso não é só favoritismo. Isso não é só estarem apertados. Isso é abuso. É abuso financeiro e emocional. Eles estão usando você como recurso para financiar a vida do seu irmão. Você não e o fundo de emergência deles. Você e o filho deles. Ouvir ela dizer isso em voz alta, de forma tão clara, foi como levar um soco. Eu sempre chamei isso de o jeito que as coisas são. Mas ela estava certa. Era um sistema, e eu era seu funcionário involuntário e não pago. Essa conversa foi um ponto de virada. Comecei a dizer não. Foi difícil. Gerou brigas. Minha mãe chorava, meu pai me dava sermões sobre lealdade. Mas eu mantive firme. Foquei na minha vida, na minha carreira. Me formei com honra, consegui um cargo inicial em marketing numa empresa de tecnologia e comecei a subir. Trabalhei incansavelmente. Enquanto Nathan se encontrava através de uma série de startups fracassadas financiadas pelos nossos pais, eu me encontrava em salas de reunião e campanhas de sucesso. Aos 29 anos, fiz a única coisa que sonhava desde menino, olhando para aquela bicicleta usada, comprei minha própria casa. Não pedi um centavo. Economizei cada bônus, cada comissão. A entrada foi o resultado de uma década de esforço.
Era uma linda casa colonial de 3 quartos com um quintal grande, num bairro que eu nunca achei que conseguiria pagar. No dia em que assinei a escritura, estava explodindo de orgulho. Convidei meus pais para jantar naquele fim de semana. Esperei, pela primeira vez, um vislumbre de orgulho, de reconhecimento. Mostrei a casa, os pisos de madeira, a lareira, a cozinha grande. Eles estavam em silêncio. Silêncio demais. Finalmente, enquanto estávamos na sala de estar espaçosa, minha mãe se virou para mim com um sorrisinho forçado no rosto. Bem, disse ela, olhando em volta, e muito espaço para uma pessoa só. Não e meio vazia? Meu pai assentiu. Uma casa de família, na verdade. Deve ser solitário aqui sozinho. Lá estava. Mesmo minha maior conquista foi vista como uma falha. Não era uma casa. Era um espaço vazio que destacava meu estado de solteiro. Não era símbolo do meu sucesso. Era um lembrete de que eu não tinha seguido o caminho certo, o caminho do Nathan. 2 meses antes da chegada dos caminhões, Nathan e sua esposa, Emma, anunciaram que ela estava grávida. Fiquei feliz por eles. De verdade. Pensei em talvez isso seja um novo capítulo. Talvez um neto equilibre as coisas. Fui muito ingênuo. O anúncio foi num jantar de domingo. Depois da empolgação inicial, via-me olhando minha sala com um olhar estranho, calculista. Era um olhar que eu conhecia do meu próprio trabalho, o olhar de quem avalia um bem. Dias depois, Nathan perdeu o emprego. Mais uma daquelas situações em que ele era um gênio incompreendido. E então começaram as ligações. Começou com minha May. Alex, querido, eu estava pensando. Com o Nathan sem trabalho e o bebê chegando, eles estão tão estressados com dinheiro, e você tem tanto espaço. Cortei logo. May, minha casa não é opção. Eles podem encontrar um apartamento. Mas era como se eles não me ouvissem. As ligações viraram uma campanha. Meu pai ligava para falar sobre o dever de um filho com a família. Minha mãe ligava chorando, dizendo o quanto estava preocupada com o futuro neto. Eles apresentavam como meu dever, como se eu tivesse tido vida fácil por não ter uma família para sustentar. A ironia era tão grossa que dava para engasgar com ela. A última conversa antes daquele sábado foi com o próprio Nathan. Ele parecia derrotado. Alex, cara, e a Emma tá surtando. A gente só precisa de uma ajudinha para se reerguer. 1 ano, talvez 2, e a casa é grande. Você nem vai perceber que estamos aqui. A resposta é não, Nathan, respondi, com a voz firme. Essa é a minha casa. Você precisa resolver seus próprios problemas. Ele suspirou, aquele suspiro longo e sofrido que aperfeiçoou ao longo da vida. Só não entendo por que você tem que ser tão egoísta, Alex. Foi a última vez que ouvi deles, até aquele sábado. Até os móveis de bebê chegarem. Um cavalo de Troia sinalizando a invasão. Eles não estavam pedindo ajuda. Estavam planejando minha retirada. E enquanto eu estava ali no quintal, com a polícia na linha, percebi que aquilo não era só sobre uma casa. Era sobre a minha vida inteira. Era o ponto final em 30 anos sendo ensinado que meus desejos, minhas necessidades, minhas conquistas e minha própria existência eram secundários. E eu terminei com o papel de secundário. A chegada da polícia foi surreal. 2 oficiais, um homem e uma mulher, pararam o carro, com expressões cuidadosamente neutras ao verem a cena bizarra no meu jardim. 2 caminhões grandes, uma pilha de móveis de bebê desmontados, meus pais de pé com cara de indignação, e eu, ainda com o telefone na mão. De pé junto ao deck que eu mesmo construí. Era uma disputa familiar prestes a explodir, e os policiais já tinham visto isso 1000 vezes. Qual é o problema aqui? Perguntou o policial, com um olhar calmo e treinado, examinando a cena. Minha mãe, atriz experiente, imediatamente começou a chorar, lágrimas que ela conseguia invocar sob comando. Graças a Deus que o senhor chegou, policial, soluçou ela, agarrando o braço do meu pai. Só estamos tentando ajudar nosso filho. Ele não está bem. Está sozinho nessa casa enorme. E o irmão dele, o pobre Nathan, está esperando um bebê e não tem onde morar. Só queríamos ajudar o Alex a se mudar para um apartamento mais adequado, algo mais aconchegante para ele. O policial olhou para mim, levantando levemente uma sobrancelha. Isso é verdade, senhor? Essas pessoas estão ajudando o senhor a se mudar? Respirei fundo, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. A absurdidade da situação tornava tudo mais claro. Não, policial. Esta é a minha casa. Meu nome está na escritura. Tem os extratos da hipoteca, os impostos, tudo ali dentro. Essas pessoas, disse, apontando para os meus próprios pais, são minha família. Eles apareceram aqui sem aviso com um caminhão de mudança e esperam que eu desocupe minha propriedade para que meu irmão more aqui.
Os móveis de bebê que eles encomendaram foram enviados para o meu endereço sem meu conhecimento ou consentimento. Pedi que fossem embora e eles se recusaram. A policial mulher se virou para o meu pai. Senhor, essa casa é do seu filho? Meu pai estufou o peito, recorrendo à autoridade que sempre achou ter. Somos os pais dele. Só estamos tentando fazer o melhor pela família. Ele claramente está sobrecarregado e não está pensando direito. Não foi isso que eu perguntei, disse ela, com a voz firme, mas paciente. A voz de quem está acostumada a cortar a enrolação. O senhor é dono desta casa? Seu nome está na escritura? Bem, não, mas... Então vocês estão invadindo propriedade privada, ela disse, sem rodeios. O proprietário pediu que saíssem. Isso significa que o senhor, sua esposa e esses caminhões precisam deixar a propriedade imediatamente. Se não obedecerem, podemos escoltá-los. A cor sumiu do rosto dos meus pais. A ideia de que a autoridade parental deles não significava nada diante da lei foi um choque. Gaguejaram, discutiram, tentaram mais uma vez me pintar como instável mentalmente. Mas os policiais não se comoveram. A lei era a lei. Derrotados, voltaram para o UOL. Meu pai bateu a porta com raiva infantil. Os entregadores, aliviados por estarem fora do drama, rapidamente recolocaram os móveis de volta no caminhão. Enquanto meus pais iam embora, minha mãe me encarava pela janela do carona, com o rosto tomado por uma expressão de traição e fúria. Era um olhar que dizia, você vai pagar por isso. Achei que ali terminava tudo. E estava enganado. Aquilo foi só o primeiro tiro. A guerra de verdade estava prestes a começar, e seria travada online, no Tribunal da Opinião Pública, onde minha família tinha todo o poder. 2 dias depois, meu celular começou a explodir. Era uma mensagem do meu primo Mark. Que diabos você fez com a tia Karen? Ela está arrasada. Logo depois, outra de uma tia, em Alex, sua mãe me ligou chorando. Precisamos conversar. Entrei no Facebook, e lá estava. Um post da Emma, minha cunhada. Uma obra-prima de manipulação. Um ataque de relações públicas disfarçado de pedido de ajuda. Na foto, ela parecia com os olhos marejados e vulnerável, com o braço do Nathan ao redor dela de forma protetora. A legenda dizia: é com o coração mais pesado que compartilhamos uma notícia difícil. Como vocês sabem, estamos muito animados para receber nosso pequeno milagre, mas passamos por um momento complicado financeiramente. Tivemos uma oportunidade maravilhosa de nos mudar para uma casa familiar segura e estável para criar nosso bebê. Mas infelizmente, meu cunhado Alex decidiu que precisa da casa de 3 quartos só para ele. Num acontecimento chocante, ele chamou a polícia contra seus próprios pais idosos, que só estavam tentando ajudar todos a encontrarem uma solução. Estamos arrasados e não sabemos para onde ir. Por favor, nos incluam em suas orações. Foi brilhante. Foi cruel. E funcionou. Os comentários eram uma enxurrada de simpatia por eles e condenação para mim. Não acredito que seu irmão foi tão egoísta. Rezando por vocês, querida. Tem gente que não tem coração. Minha família extendida, que só conhecia a versão cuidadosamente ditada da realidade apresentada pelos meus pais, caiu direitinho. Eu fui imediatamente colocado no papel de vilão. O monstro frio e sem coração que deixaria sua cunhada grávida e seus próprios pais na rua. A campanha de pressão que veio depois foi implacável e multifacetada. Não eram mais só ligações. Era um ataque coordenado. Meu primo Mark, que sempre idolatrava meu pai, decidiu que seria o executor da família. Deixava comentários ofensivos nas minhas redes sociais. Me mandava longos e moralistas e-mails falando da minha falta de valores familiares, citando versículos da Bíblia sobre honrar pai e mãe. Meus pais, enquanto isso, interpretavam o papel de vítimas perfeitamente. Não me ligavam diretamente, seria confrontador demais. Em vez disso, ligavam para meus tios, chorando, dizendo que o próprio filho os havia traído, que estavam preocupados com minha alma. A mensagem sempre me chegava através de algum parente preocupado. Alex, sua meia está arrasada, disse minha tia Carol ao telefone, com a voz carregada de desaprovação. Ela diz que você mudou, que esse emprego de marketing te deixou frio e materialista. Ela só está preocupada, você sozinho naquela casa grande e vazia. No meio disso tudo, comecei a notar um padrão. Uma consistência gelada nas palavras. A expressão lar familiar estável aparecia com frequência. A ideia de que eu estava isolado e mal. Era estratégico. E eu começava a suspeitar que a estrategista era a Emma. Lembrei que ela tinha formação em comunicação. Sempre foi habilidosa com palavras, conseguia distorcer situações a seu favor de um jeito que deixava a gente confuso e meio culpado. Fui investigar um pouco os perfis dela nas redes sociais.
Os posts antigos estavam cheios de narrativas bem construídas sobre sua jornada, suas lutas, suas vitórias. Ela era especialista em branding pessoal. E agora estava me transformando no vilão da história dela. A suspeita se confirmou num jantar de família obrigatório na casa da minha tia algumas semanas depois. Só foi porque a tia Susan, irmã mais nova da minha May, me ligou e insistiu com delicadeza. Ela era do tipo quieta e observadora, e eu não queria me afastar dela. O ambiente estava carregado de julgamento não dito. Emma estava lá, reinando, radiante com a gravidez, recebendo simpatia de todos. Eu estava sentado na sala, tentando ser invisível, quando ouvi ela conversando com o Nathan no corredor. Não consegui ouvir tudo, mas peguei algumas frases-chave. E tudo uma questão de posicionamento, Nate, ela dizia, com a voz baixa e urgente. Temos que controlar a narrativa. Ele e o solteirão isolado, bem-sucedido, mas infeliz, com a casa vazia. Nós somos a família em crescimento, com dificuldades. E um apelo emocional simples. Simpatia é nossa maior arma. Só precisamos manter a pressão de todos os lados. Ele vai ceder. Ele sempre cede. Controlar a narrativa. Apelo emocional. Posicionamento. Ele vai ceder. Ele sempre cede. Era a linguagem da minha profissão, a linguagem do marketing. Ela não era apenas uma esposa angustiada. Era uma gerente de campanha, e o produto dela era minha casa. A fúria fria que vinha fervendo dentro de mim havia semanas virou gelo. Aquilo não era um mal-entendido. Não era uma briga de família. Era uma tentativa de tomada hostil, planejada e executada com precisão fria e calculada. Levantei, arrastando a cadeira no chão. Todos viraram a cabeça para mim. Caminhei até a porta sem dizer nada. Alex, para onde você vai? Perguntou minha tia Carol. Virei, olhei diretamente para Emma, cujo rosto ficou rígido, e disse. Eu vou para casa. Dirigindo de volta, tudo se encaixou. A entrega dos móveis não foi um erro. Foi um movimento inicial, planejado, para me colocar na defensiva. O UOL não foi um ato espontâneo de ajuda. Foi a execução. O post nas redes sociais não foi um pedido de ajuda. Foi guerra psicológica. Eles acharam que eu ia ceder. Subestimaram quem eu sou a vida inteira, e estavam fazendo isso de novo. Me viam como filho quieto, conciliador, que acabaria cedendo por culpa e pressão. Não viam o homem que me tornei. Um executivo de marketing que entende de estratégia melhor do que eles jamais entenderiam. Eles começaram uma guerra. Mas não faziam ideia de quem estavam enfrentando. Cheguei em casa, fui direto para o escritório e me sentei na mesa. A raiva já tinha ido embora, substituída por uma determinação fria. Peguei o celular e fiz uma última ligação. Pai, disse eu, quando ele atendeu, com a voz sem emoção nenhuma, vou dizer isso uma última vez. Essa campanha contra mim acaba agora. As ligações, as redes sociais, as mentiras para a família, tudo isso para imediatamente. Se você, a May, o Nathan e a Emma continuarem, eu não serei responsável pelas minhas próximas ações. Vou proteger minha casa, minha carreira e minha sanidade por todos os meios necessários. Isso não é um pedido. E uma declaração de fato. Você me entende? Houve uma pausa. E então veio a risada familiar e condescendente do meu pai, o som que menosprezou minhas conquistas a vida inteira. Alex, não seja tão dramático. Somos sua família. Só estamos tentando te fazer enxergar a realidade. Ele desligou. E naquele momento, eu soube o que precisava fazer. Eles tinham declarado guerra. Era hora de eu escrever meu plano de batalha. A ligação com meu pai foi a confirmação final de que eles não iam parar. Eles realmente acreditavam que estavam certos, que os desejos deles valiam mais do que meus direitos. As lágrimas da minha May, a autoridade do meu pai, a fragilidade do Nathan e a estratégia da Emma. Era um monstro de 4 cabeças, e tentar argumentar com ele era impossível. Então parei de tentar argumentar. Comecei a planejar. Minha primeira ligação na manhã seguinte foi para um escritório de advocacia muito bem recomendado no centro de Boston. Eu não queria um conselheiro familiar. Eu queria um litigante. Sentei numa sala moderna e elegante em frente a uma mulher chamada Sra. Albright, uma advogada afiada, objetiva, por volta dos 50 anos, com fama de tubarão. Contei toda a história. Da bicicleta usada ao UOL. Da campanha coordenada nas redes sociais. Mostrei os posts no Facebook, as mensagens do meu primo, o quadro todo. Ela ouviu com paciência, rosto impassível, anotando de vez em quando num bloco. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Sr. Parker, disse ela, com voz calma e medida, o que o senhor descreve um caso clássico de assédio e tentativa de coação.
O fato de serem seus familiares complica emocionalmente, mas legalmente, e bem simples. Sua propriedade é sua. As ações deles, especialmente a campanha nas redes sociais, podem ser consideradas difamação com intenção de retirá-lo ilegalmente dela. Ouvir uma profissional da lei validar minha realidade foi como tirar um peso enorme do peito. Eu não estava louco. Não era o vilão. Então o que fazemos? Perguntei, com a voz tomada por um novo propósito. Montamos um caso, disse ela, os olhos afiados. Documentamos tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada post nas redes sociais. Precisamos estabelecer um padrão claro de assédio. Mas vou sugerir irmos um passo além. Essas pessoas operam com base em uma narrativa falsa, em que você é instável e mal-sucedido. Precisamos estar prontos para desmontar essa narrativa, não apenas nos defender dela. Precisamos ir para o ataque. As palavras dela ressoaram no meu cérebro de marketing. Não estávamos apenas jogando na defesa. Estávamos preparando um contra-ataque. Meu próximo passo pareceu extremo, mas necessário. A senhora Albright recomendou um investigador particular licenciado, um ex-detetive chamado Frank. Contratar um detetive para investigar minha própria família parecia coisa de filme. Mas era a minha vida. Nos encontramos num café. Ele era um homem discreto, que mais parecia um professor de história do que um investigador. O que você precisa, Sr. Parker? Perguntou ele, mexendo o café. Preciso saber quem está puxando os fios, respondi. Suspeito que minha cunhada, Emma, seja a estrategista principal. Quero saber o histórico dela. Também preciso saber se eles têm algum tipo de vantagem sobre mim. Até onde sei, não há pontos fracos. Parei por um momento e acrescentei. Tenho um pressentimento sobre um colega meu. O nome dele é David Shen. Ele tem demonstrado interesse demais nessa história toda. Veja se existe alguma ligação com meu irmão Nathan. Era uma decisão de negócio. Eu estava investindo na proteção dos meus bens. Minha casa e minha sanidade eram meus bens mais valiosos. Enquanto Frank fazia seu trabalho, eu foquei no meu. Me joguei num projeto importante na minha empresa, uma proposta competitiva para um novo cliente gigante no setor de energia renovável. Era a maior oportunidade da minha carreira, e uma distração bem-vinda. Um mundo onde lógica e resultados importavam mais do que manipulações familiares. Uma semana depois, Frank me ligou. Tenho algo para você, disse ele, com a voz baixa. Sua cunhada, Emma, está limpa do ponto de vista legal, mas tem um padrão. Conversei com algumas pessoas dos antigos empregos dela. Ela é conhecida por ser ambiciosa, sabe jogar o jogo corporativo, e ainda melhor em assumir o crédito pelo trabalho dos outros. Saiu dos 2 últimos empregos logo depois que projetos grandes que ela liderava desmoronaram. Mas a parte interessante é seu colega, David Shen. Ele e seu irmão Nathan não eram apenas amigos. Eles eram irmãos de fraternidade na faculdade. Registros telefônicos mostravam uma dúzia de ligações entre eles só nas últimas 2 semanas. A traição me atingiu como um soco no estômago. David tinha se sentado no meu escritório, ouvindo meus desabafos, me dando tapinhas nas costas, dizendo para eu aguentar firme. E o tempo todo, ele era um espião. Minha família agora tinha um homem lá dentro. Eu tinha uma escolha. Podia confrontá-lo, causar uma cena no trabalho, ou podia usar isso. Escolhi usar. No dia seguinte, fui até a mesa do David, perto da máquina de café, encenando meu melhor papel de executivo estressado. Cara, que semana, disse, esfregando as têmporas. Essa proposta do novo cliente tá me matando. A boa notícia é que parece que estamos entre os finalistas. A ruim é que vou ter que voar para a costa oeste na segunda para a apresentação final. Vou ficar fora a semana toda. A casa vai ficar vazia. Para ser sincero, tô meio nervoso de deixar tudo sozinho com tudo isso acontecendo. Os olhos do David mostraram algo por um segundo. Interesse. E expectativa. Ele me olhou com aquela expressão simpática de sempre. Poxa, isso é complicado. Boa sorte com a proposta. Vai arrasar. Não se preocupa com as coisas por aqui. Voltei para minha mesa com o coração acelerado. Liguei imediatamente para o Frank. Eles vão agir na semana que vem, disse eu. Eles vão achar que estou a 3.000 milhas de distância. Passei o fim de semana com a senhora Albright e um consultor de segurança. Instalamos novas câmeras de segurança de alto nível cobrindo todos os ângulos da minha propriedade, todas transmitindo direto para a nuvem. E pro meu celular. Trocamos as fechaduras por um sistema sem chave que registra cada tentativa de entrada. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu estava armando uma armadilha. Não fui para a costa oeste. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir ao aeroporto de Logan, me hospedei em um hotel perto do escritório da minha advogada.
Montei um centro de comando móvel no quarto. Meu notebook do trabalho, meu celular pessoal transmitindo o feed ao vivo das câmeras de segurança, e uma linha direta com a Sra. Albright. A armadilha estava pronta. A isca estava lançada. Agora eu só precisava esperar os ratos saírem das paredes. Não demorou muito. Na terça-feira à tarde, meu celular vibrou com um alerta de movimento da câmera da varanda. Abri o feed ao vivo, o coração batendo forte no peito. Lá estava. Uma van de chaveiro estacionada na minha garagem. Meu irmão Nathan e meu pai estavam na varanda, impacientes. Nathan se mexia de um pé para o outro, enquanto meu pai estava de braços cruzados, com uma expressão de satisfação sombria. Estavam tão confiantes, tão arrogantes. Achavam que eu estava do outro lado do país. Achavam que tinham vencido. Fiquei observando por 5 minutos inteiros, uma parte fria e distante do meu cérebro registrando cada detalhe. O chaveiro parecia hesitante, fazia perguntas. Vi meu pai entregando um papel para ele, provavelmente algum documento falso alegando que eles tinham direito de estar ali. Deiso, salvei o vídeo e fiz 2 ligações. A primeira foi pro 190, denunciando uma tentativa de invasão em andamento no meu endereço, dando uma descrição detalhada dos homens e da van. A segunda foi para a Sra. Albright. Eles morderam a isca, disse eu, com a voz firme. Está acontecendo agora. A resposta policial foi rápida. 2 viaturas chegaram em minutos, luzes piscando, sirenes desligadas até o último segundo. As imagens pareciam de um filme mudo de comédia, idiotas em pânico. O olhar de puro terror no rosto do Nathan e do meu pai quando foram pegos em flagrante tentando entrar ilegalmente na minha casa. Foram separados, interrogados e, por fim, detidos. O chaveiro, percebendo que tinha sido enganado e que agora era cúmplice de um crime, juntou suas ferramentas e saiu dali mais rápido do que já vi alguém se mover. Isso era a vantagem que precisávamos. Não era mais um mal-entendido familiar. Era um crime. Documentado e testemunhado. A Sra. Albright agiu com rapidez. No dia seguinte, ela enviou uma carta formal e juridicamente vinculativa para meus pais, Nathan e Emma. Não era um convite para conversa. Era uma convocação para comparecer ao escritório dela na sexta-feira à tarde para uma reunião de mediação, com o objetivo de discutir os eventos recentes e evitar uma escalada legal maior. A redação fazia parecer uma oportunidade, uma chance deles conversarem para sair da enrascada. E claro que aceitaram ir. A arrogância deles era sua maior fraqueza. A sexta-feira chegou. Eu estava na sala de reunião com a Sra. Albright quando eles chegaram. Meus pais, Karen e Thomas, meu irmão Nathan e sua esposa, Emma. Entraram com aquele ar de justiça ferida, como se eles fossem as vítimas da história. Emma segurava a barriga de grávida, num gesto teatral calculado. Eles se sentaram do outro lado da mesa longa de mogno polido, um campo de batalha de madeira escura e tensão no ar. Obrigada por virem, começou a Sra. Albright, com a voz fria e profissional. Meu cliente, Alex, queria resolver esta questão de forma privada, como uma família. Meu pai bufou, o rosto vermelho de indignação. Um pouco tarde para isso, não acha? Depois que ele mandou prender o próprio pai? Seus clientes foram detidos durante a comissão de um crime, Sr. Parker, corrigiu a Sra. Albright sem hesitar. Mas é exatamente isso que estamos aqui para discutir. Ela deslizou 4 documentos encadernados por espiral sobre a mesa. Antes de conversarmos, gostaria que todos vocês dessem uma olhada nisso. Eles abriram as pastas. Observei seus rostos, um estudo em fachadas desmoronando. A primeira página era uma cópia do boletim de ocorrência da tentativa de invasão. As expressões se fecharam. As páginas seguintes eram fotos em alta resolução das minhas câmeras de segurança, mostrando claramente os dois na varanda com o chaveiro. Nathan ficou pálido, a mão tremendo levemente. Isso e uma violação da nossa privacidade, gaguejou minha May, com a voz aguda. E uma gravação de um crime sendo cometido na propriedade privada do meu cliente, respondeu a Sra. Albright, com calma. Perfeitamente legal. Por favor, continuem lendo. A próxima sessão era o relatório do Frank. Detalhava a campanha nas redes sociais, as ligações de assédio e a conexão entre David e Nathan, incluindo os registros de chamadas antes e depois de eu ter confiado em David. A compostura da Emma finalmente quebrou. A máscara cuidadosamente montada de futura May preocupada caiu, revelando a fúria fria por baixo. Os olhos dela se voltaram nervosos para Nathan em uma acusação silenciosa, venenosa. Mas a verdadeira bomba estava na última prova. Penso disse a Sra. Albright, abaixando levemente a voz. Esta é uma declaração juramentada da sua irmã, Karen. Quer dizer, Susan. Minha May levantou os olhos, o rosto em choque. Susan? O que ela tem a ver com isso? Ela jamais.
Parece que Susan ficou muito incomodada com uma conversa que teve com a senhora e com Emma algumas semanas atrás, continuou a senhora Albright, com o olhar firme. Tão incomodada que sentiu a necessidade de gravar. Para sua própria proteção. Ela nos forneceu uma copia. A senhora Albright apertou um botão em um pequeno gravador digital sobre a mesa. A voz da tia Susan encheu a sala silenciosa, hesitante no início. Eu não sei não, Karen. Isso parece errado. E então a voz da minha May, impaciente. E para o bem da família, Susan. O Alex não sabe o que quer. E por fim, a voz da estrategista, Emma, clara e fria. Temos que retratá-lo como instável. Criamos a crise, depois oferecemos a solução. A casa e o bem. Só precisamos tornar socialmente impossível para ele dizer não. Usamos a família. Usamos a culpa dele. Ele vai ceder. Sempre cede. O silêncio na sala foi absoluto. Rompido apenas por um soluço abafado da minha May. Emma parecia prestes a vomitar. Meu pai encarava a mesa, o rosto cinzento. Meu irmão parecia pequeno, um fantoche com os fios cortados. Eles estavam destruídos. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia mais uma parte do meu contra-ataque. Há mais uma coisa, disse a senhora Albright, virando-se para um monitor grande na parede. Os empregadores do meu cliente tomaram conhecimento dessa campanha de assédio contra ele. O CEO dele, Sr. Henderson, ficou tão preocupado que preparou uma breve declaração para vocês. Ela clicou o mouse, e o rosto do meu CEO apareceu na tela. Sr. Henderson era um executivo da velha guarda, imponente, um homem que impunha respeito. Ele olhou diretamente para a câmera, a expressão seria. Eu normalmente não me envolvo na vida pessoal dos meus funcionários, começou, com voz grave e autoritária. No entanto, quando uma campanha coordenada de assédio ameaça o bem-estar e a reputação profissional de um dos meus principais executivos, isso se torna uma questão corporativa. Alex Parker não é apenas um funcionário valioso. Ele é uma pedra fundamental da nossa divisão de marketing. Diante do sucesso extraordinário recente, ao conquistar o maior cliente da história da empresa, um sucesso alcançado sob imensa pressão pessoal, anuncio sua promoção ao cargo de vice-presidente de marketing, com efeito imediato. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem, um golpe mortal na narrativa deles. Esta empresa tem tolerância zero para assédio. Qualquer contato futuro com o Sr. Parker, seus colegas ou seu local de trabalho será tratado com o peso total do nosso departamento jurídico corporativo. Protegemos os nossos. Fim da declaração. O vídeo terminou. A sala virou um túmulo. A narrativa que construíram por 30 anos, Alex o fracassado, o segundo lugar, o que precisava de ajuda, foi destruída sistematicamente, legal e profissionalmente em 20 minutos. Eles vieram para negociar. Saíram derrotados. O silêncio após o vídeo do Sr. Henderson foi absoluto, cheio dos destroços de suas mentiras. Sentados sob as luzes frias da sala de reunião, estavam arrasados. Não perderam apenas a disputa pela casa, perderam todo o poder, autoridade e superioridade moral. A senhora Albright deixou o silêncio pesar, depois falou com firmeza. Este é um acordo de cessar e desistir. Não em um pedido. Será assinado agora. Sem chamadas, mensagens, posts, visitas, nem difamações. Qualquer violação resultar em ordem judicial imediata. Estamos entendidos? Sem protestos. O fogo nos olhos do meu pai virou cinzas. As lágrimas da minha May agora eram reais. Um a um, assinaram, sem me encarar. Emma rabiscou com raiva. A senhora Albright se levantou. Acabamos aqui. O porteiro os acompanhará. Saíram como fantasmas. Quando a porta se fechou, soltei um suspiro que parecia preso por toda a vida. Acabou. Na segunda, ao chegar ao escritório, a promoção já havia se espalhado. Recebi parabéns sinceros. Mais tarde, um e-mail formal do RH. Informamos que David Shen foi desligado da empresa por violar nosso código de conduta e confidencialidade. Sem alarde. Apenas o fim silencioso de um capítulo doloroso. Naquela noite, fui à loja e comprei a melhor fechadura digital. Instalei com as próprias mãos. Para cada parafuso apertado, um símbolo, e eu estava retirando o acesso deles. Tomando de volta minha chave, literal e simbolicamente. Ao programar o novo código, só meu, senti mais que segurança. Foi um ritual. Um recomeço. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhuma ligação da minha May. Nenhum e-mail do meu primo. Nenhuma postagem venenosa. Só meus amigos, meus hobbies. Um silêncio estranho. No começo. Era o silêncio de um membro amputado. Doía com uma dor fantasma.
Na primeira semana, eu me encolhia sempre que o celular vibrava, esperando mais um ataque. Me pegava ensaiando discussões no chuveiro que eu já não precisava mais ter. Estava de luto, percebi, não pela família que tive, mas pela que sempre desejei, a que nunca existiu de verdade. Mas dia após dia, a dor foi diminuindo. O silêncio deixou de ser ausência e passou a ser presença. Era a presença da paz. A paz de não precisar justificar minha existência. A paz de não esperar que algo ruim acontecesse. A paz de saber que minha casa era meu santuário e ninguém poderia invadi-la. O silêncio não estava mais vazio. Era o som da minha própria vida, começando sob os meus próprios termos. O ano que se seguiu ao confronto no escritório da advogada foi um ano de construção, não só da minha carreira ou da minha casa, mas da minha vida em si, desde as fundações. A promoção a vice-presidente foi mais que um título e aumento de salário. Foi uma validação que veio de um mundo onde mérito, e não ordem de nascimento, era a moeda. Me entreguei ao novo cargo, liderei minha equipe, lancei campanhas de sucesso e conquistei o respeito dos colegas, inclusive do Sr. Henderson. Ele nunca mais mencionou o vídeo ou minha família, mas havia um novo olhar de respeito quando falávamos na sala de reuniões. Ele não me via como uma vítima, e sim como um estrategista que lidou com uma situação hostil com precisão e firmeza. Um tipo de respeito que meu próprio pai jamais demonstrou. Com o silêncio total vindo da minha família, minha casa começou a se transformar. Deixou de ser apenas uma propriedade a ser defendida. Virou um lar a ser vivido, uma tela para minha identidade. Arranquei os tapetes antigos e sem graça que minha mãe criticava, e mandei restaurar o piso original de madeira até ele brilhar, sólido sob meus pés. Pintei as paredes com cores ousadas e confiantes. Um azul marinho intenso para meu escritório, um cinza acolhedor para a sala, cores que minha mãe teria chamado de sombrias. O quintal, antes só um pedaço de grama, virou meu projeto. Ampliei o deck, construí uma área com lareira de pedra e, com a ajuda de incontáveis tutoriais no YouTube, plantei um jardim. Minhas mãos, que já foram calejadas do trabalho em restaurante, agora se calejavam por construir algo bonito para mim mesmo. Foi nessa época que Sara, minha amiga fiel de sempre, me apresentou novamente a um conhecido dos tempos da faculdade. O nome dele era Daniel. Ele era arquiteto, um homem calmo, atencioso, com uma confiança silenciosa e um sorriso que enrugava os cantos dos olhos. Nosso primeiro encontro foi só um café, mas conversamos por 3 horas. Contei a ele, com cautela no início, sobre minha família. Não queria assustá-lo com meu passado, mas também sabia que não dava para construir algo novo sobre segredos. Ele ouviu, o rosto sereno, focado. Não deu respostas fáceis nem clichês. Quando terminei, ele apenas assentiu devagar. É um fardo pesado, disse ele. É preciso uma força imensa para estabelecer limites assim, para escolher a si mesmo. Ele não teve pena de mim. Ele me respeitou. E isso foi uma sensação nova e poderosa. Daniel passou a fazer parte da minha vida, e da minha casa. Amava o lugar, não como bem material, mas pelo seu caráter, seus bons ossos, como ele dizia. Fazia esboços para reformas, sua paixão por design era contagiante. Nunca forçava nada, nunca se impunha. Entendia que aquele espaço era meu, símbolo da minha independência. A presença dele não preenchia um vazio, como meus pais diziam. Ela somava a uma plenitude que já existia. Cerca de 10 meses após a assinatura do cessar e desistir, recebi uma ligação da tia Susan. Ela havia se tornado meu único elo com aquele outro mundo, uma fonte de informação discreta e respeitosa. Nos encontramos para café algumas vezes, e ela se desculpou muito por ter se calado durante anos. Eu fui covarde, Alex, disse ela, com os olhos cheios de arrependimento genuíno. Vi o que eles estavam fazendo e não fiz nada. Eu a perdoei. Ela também era vítima daquele sistema. Só achei que você devia saber, disse ela ao telefone, com a voz suave. Karen e Thomas venderam a casa. Aquela grande onde você cresceu. Fiquei em silêncio, chocado. Por quê? Eles precisaram, explicou ela. Tinham feito uma segunda hipoteca há alguns anos para financiar uma daquelas ideias brilhantes do Nathan e que fracassou. Eles estavam contando que não precisariam mais sustentar o Nathan depois que ele estivesse na sua casa. Quando isso não deu certo, e com o Nathan ainda sem encontrar um emprego estável, eles simplesmente não conseguiram mais bancar. Se mudaram para um pequeno apartamento em uma comunidade de aposentados. Eu não senti alegria. Não senti satisfação. Apenas um silêncio triste, um sentimento de inevitabilidade. O sistema que eles criaram, aquele que despejava todos os recursos no filho favorito, era insustentável. E finalmente desabou sob o próprio peso. E o Nathan e a Emma? Perguntei, quase temendo a resposta. Estão alugando um apartamento minúsculo de 2 quartos a 1 hora da cidade, disse Susan. E o que conseguem pagar? Ouvi dizer que as coisas estão tensas entre eles. Emma não está feliz.
A realidade pesa quando a rede de segurança some. Foi nesse momento que eu realmente entendi. Minha vitória não estava no fracasso deles. Minha vitória estava no meu próprio sucesso, construído fora do mundo disfuncional deles. Eu havia escapado do prédio em colapso, e agora eles viviam nos escombros que criaram. Um ano exato depois da reunião no escritório da Sra. Albright, organizei uma festa. Era uma inauguração da casa onde eu já morava há anos, mas que finalmente sentia como minha. Não era uma festa grande, apenas umas 12 pessoas. Sarah estava lá, erguendo um brinde ao bastardo indestrutível. Daniel estava ao meu lado, com a mão confortavelmente pousada nas minhas costas. Tia Susan também veio, sorrindo, finalmente livre para fazer parte da minha vida sem esconderijos. E alguns outros amigos próximos. As pessoas que estiveram comigo nos piores momentos encheram minha casa de risos. Ao olhar os rostos deles, reunidos em volta da lareira que eu construí no jardim que eu mesmo plantei, percebi o que havia feito. Eu não havia apenas vencido uma disputa por uma casa. Eu havia construído uma família. De verdade. Uma família baseada em escolha, respeito e afeto genuíno. Essa era a minha família. Essa era a minha casa. E era mais bonita e mais sólida do que qualquer coisa que eu jamais imaginei. Já se passou mais um ano desde aquela festa. O silêncio dos meus pais, do meu irmão e da Emma permanece absoluto. Às vezes, em momentos de calma, me pergunto o que pensam, que histórias contam a si mesmos para dar sentido a tudo. Mas então percebo que não importa. A narrativa deles não tem mais poder sobre mim. A história deles terminou. A minha ainda está sendo escrita. Minha vida está cheia. Meu trabalho é desafiador e gratificante. Meu relacionamento com Daniel é a parceria mais saudável e solidária que já conheci. Meus amigos são meu alicerce. Minha casa é meu santuário, um lugar de paz e criatividade, cheio do calor de pessoas que escolheram estar ali e que eu escolhi ter por perto. Eu vi minha sobrinha, Lily, uma vez. Tia Susan organizou. Nos encontramos num parque público, um terreno neutro. Ela é uma garotinha linda, com os olhos do meu irmão. Mas espero que sem a bagagem que vinha com eles. Senti um aperto no peito. Não era arrependimento, era uma tristeza suave pela família que poderia ter sido. Serei tio dela. Serei aquela figura legal, gentil e distante que manda presentes de aniversário pensados e cartões de Natal. Farei com que ela saiba que é amada. Mas farei isso a distância segura, uma fronteira que nunca permitirei que seja cruzada novamente. Minha responsabilidade com a inocência dela, não com os erros dos pais. Outro dia, eu estava no meu escritório, o antigo quarto de visitas. Olhava pela janela para o jardim que Daniel e eu plantamos. As flores estavam em plena floração, um caos de cores contra o verde. E me dei conta de que tudo aquilo, por mais doloroso que tenha sido, me deu o maior presente de todos, a mim mesmo. Tive que ser empurrado até o limite absoluto para finalmente me levantar e reivindicar meu valor. Tive que encarar a possibilidade de perder tudo para entender o que valia a pena lutar. A casa nunca foi só madeira e pregos. Era sobre o direito à minha própria vida. O direito aos frutos do meu trabalho. O direito de dizer não. Era sobre construir uma fundação, não de tijolo e cimento, mas de respeito próprio. A vitória não foi o momento em que eles assinaram os papéis no escritório da advogada. A vitória é isto. Esta tarde tranquila. Esta casa em paz. Esta vida que eu construí, que eu defendi, e que agora sou livre para viver total e absolutamente sob meus próprios termos. Eles não entenderam que eu não estava lutando por uma casa. Eu estava lutando pela minha alma. E eu venci.